Fala galera, estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Cláudio e nosso assunto hoje é bacias hidrográficas do Brasil. Para começar, nós temos que entender como se formam os rios. Tudo tem a ver com o chamado ciclo hidrológico. A água evapora do oceano, de rios, de lagos e passa pelo processo chamado condensação, se tornando nuvens. Essas nuvens voltam à forma líquida ou, às vezes, forma sólida, num processo chamado precipitação. A forma líquida é a chuva, a forma sólida é a neve. A água da chuva penetra no solo e se acumula, então, no subsolo, formando os chamados aquíferos. Em alguns locais, essa água do subsolo flui para a superfície, dando origem a um rio. Também as neves que se concentram nas áreas mais elevadas do planeta, elas retornam à forma líquida e formam dessa forma também nascentes de rios. Um rio, ele é composto por algumas partes. O local onde o rio nasce é chamado nascente. Toda a extensão que ele percorre é chamada de curso. E o seu ponto de deságue, que pode ser no mar, em outro rio ou em um lago, é chamado de foz. O rio, ele possui alguns elementos, como por exemplo suas margens, partes mais rasas e profundas. As partes mais profundas são chamadas de talweg. Quando dois rios se encontram, nós chamamos isso de confluência. Uma bacia hidrográfica é o conjunto formado por um rio principal e todos os seus afluentes, que percorrem por uma determinada área. O que divide uma bacia hidrográfica de outra são áreas mais elevadas do terreno, que nós chamamos de divisores de águas. Quando nós seguimos o curso de um rio em direção à sua nascente, ou seja, subindo contra a correnteza, nós dizemos que estamos indo a montante. Já quando nós descemos o curso do rio a favor da correnteza, em direção à foz, nós dizemos que estamos indo a jusante. E por falar em foz, o rio pode desaguar de basicamente duas formas. Ele pode entrar diretamente no mar ou em um lago, e nós dizemos então que a foz é em estuário. Já quando o rio se abre como um leque, nós dizemos que isso é uma foz em delta. Bem, o nosso país possui uma riqueza hídrica imensa. Nós temos 8 bacias hidrográficas. O Brasil é um dos países que mais possui rios no mundo, e rios de diversos tipos. Nós temos rios amplamente navegáveis como o Amazonas, rios que descem de planaltos, que formam no seu curso quedas d'água, que são locais propícios para a construção de hidroelétricas. A primeira grande bacia que nós devemos estudar é a chamada Bacia do Rio Amazonas, ou Bacia Amazônica. Essa é a maior bacia hidrográfica do mundo e ela engloba outros países além do Brasil. O Rio Amazonas, que é o rio principal, ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru. Quando ele entra no território brasileiro, ele recebe o nome de Rio Solimões. Quando ele se une ao Rio Negro, ele passa a se chamar Amazonas.
O Rio Amazonas, ele é plenamente navegável em toda a sua extensão, o que leva ao aproveitamento dele como uma grande estrada de água. Muitos rios da região da bacia amazônica, eles nascem em áreas de planalto, em áreas mais elevadas, e vêm descendo, então formando as quedas d'água. Esses rios possuem um imenso potencial para a geração de energia hidroelétrica. Outra bacia hidrográfica muito importante é a bacia dos rios Tocantins e Araguaia. Essa é uma bacia hidrográfica completamente brasileira, pois todos os rios que a compõem correm dentro do território brasileiro. O rio Araguaia, ele se une ao rio Tocantins e eles desembocam no delta do rio Amazonas. Uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil é a bacia do Rio São Francisco. Essa bacia, ela tem um histórico muito importante dentro do nosso país, porque foi ao longo dos rios dessa bacia que ocorreu a interiorização do território brasileiro. As pessoas precisavam criar gado e o litoral era reservado à cultura da cana-de-açúcar. Então, eles seguiram para o interior criando gado de forma itinerante e precisavam de água. Então, eles seguem o curso do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele percorre áreas do sertão, sendo muito importante para amenizar os efeitos da seca. Um dos principais projetos hoje em dia é a transposição do Rio São Francisco. Um projeto que abre canais para levar as águas do São Francisco até as áreas mais carentes do sertão nordestino. O Rio São Francisco, ele possui áreas de queda d'água e áreas que são plenamente navegáveis, porque correm em terrenos mais planos. Vamos falar agora de 3 bacias hidrográficas que são de extrema importância para a economia do Brasil. As bacias do Rio Paraná, Paraguai e Uruguai. Essas 3 bacias se conectam e vão formar aquilo que nós definiremos como a espinha dorsal do Mercosul. A bacia do Paraná, ela abriga uma das maiores hidrelétricas do mundo, que é a hidrelétrica de Itaipu, um projeto feito entre Brasil e Paraguai. Essa hidrelétrica abastece os 2 países. A bacia hidrográfica do Paraná, ela também se conecta ao rio Tietê, que vem de São Paulo. A grande importância desses rios está, além, claro, da geração de energia elétrica, no potencial de navegação, permitindo que navios cargueiros e de passageiros fluam pelas águas desses rios. A bacia do Rio Uruguai nasce em Santa Catarina e passa pelo Rio Grande do Sul e também pela Argentina e pelo Uruguai. A bacia do Paraguai, ela parte também da região sul do país e se conecta ao Paraguai, indo desembocar também no Rio Paraná. Essas 3 bacias confluem naquilo que nós chamamos de Bacia Platina. E aí é que está a grande hidrovia que conecta o interior da América do Sul ao Oceano Atlântico, a Bacia do Rio Prata. Essa bacia é muito importante para escoar os produtos que são produzidos no interior do Brasil, no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. Daí o seu nome de espinha dorsal do Mercosul.
E um outro assunto também muito importante quando nós falamos de potencial hídrico são os aquíferos, que são acúmulos reservatórios de água doce no subsolo. Esses acúmulos de água se formam dentro de rochas porosas. No Brasil, os dois maiores aquíferos são o Alter do Chão e o Aquífero Guarani. O Aquífero Guarani, ele abarca territórios do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Em extensão, ele é o maior do Brasil. Porém, o Aquífero Alter do Chão, que fica na região amazônica, é muito mais profundo e tem um potencial de carga de água muito maior, sendo um dos maiores aquíferos do mundo. Bom, galera, esse foi nosso assunto de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Fiquem em paz.